Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento pelo www.ces.com.br. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal nesta grande preparação rumo às provas de delegado de Polícia Civil que acontecerão a Brasil afora ao longo do ano de 2014. E como eu tinha me comprometido com vocês na nossa última aula, nós daríamos uma aula extra, se preciso fosse até um pouco mais que uma aula, para complementarmos alguns assuntos que têm uma incidência muito grande nas provas de DPC e que, claro, eu não poderia deixar de comentar com vocês. Mais especificamente, eu falei que iria concluir ainda algumas dicas, alguns temas acerca dos crimes contra a liberdade e a dignidade sexual e depois nós iríamos tratar dos crimes praticados contra a administração pública. Lembra disso? Pois bem, eis que nesse momento nós estamos efetivamente iniciando essa aula extra. E como sempre, para que nós possamos ter uma sequência lógica, uma sequência didática de raciocínio, me permita fazer o link, fazer o gancho com o que nós estávamos comentando ao término da aula passada. Eu estava falando aqui no final do quarto bloco da aula anterior, especificamente sobre o delito de estupro de vulnerável, disciplinado, tipificado ao teor do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Eu expliquei para vocês, mais especificamente ainda, que nos termos do caput do artigo 217-A, incorreria em crime de estupro de vulnerável quem porventura tivesse ou praticasse conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Disse aqui taxativamente que caso o agente delituoso tivesse consciência, soubesse que a pessoa com a qual ele pratica o ato sexual é menor de 14 anos, ou pelo menos lhe fosse razoável presumir, lhe fosse razoável imaginar que aquela pessoa tinha menos de 14 anos, ainda que o menor queira, ainda que o menor deseje, ainda que o menor consinta, o crime de estupro de vulnerável estará caracterizado. É óbvio, como também comentamos na aula anterior, se o agente não sabia e não tinha como saber que a pessoa com a qual ele praticava o ato sexual tinha menos de 14 anos, nós estaremos diante de uma hipótese de erro de tipo inevitável e, consequentemente, a figura do crime estará desnaturada. Inclusive, lá por volta da aula de número 7, 8, por aí, quando nós batemos um papo aqui sobre os institutos inerentes ao erro de tipo, um dos exemplos de erro de tipo inevitável que eu coloquei para vocês foi justamente o exemplo de um indivíduo que conhece uma moça que tem toda a aparência de ter 18, 19 anos, que pratica com essa moça ato sexual e só depois da prática do ato sexual é que descobre que ela era menor de 14 anos. Nesse caso, não há crime de estupro de vulnerável por manifestação do erro de tipo na modalidade erro de tipo essencial inevitável. Agora, friso o que já comentei várias vezes na aula anterior. Se era razoável ao agente imaginar, supor, presumir que a pessoa com a qual ele praticava a conjunção carnal ou outro ato libidinoso tinha menos de 14 anos, neste caso, insisto, ainda que o ato sexual seja consentido, ainda que o menor queira, o crime de estupro de vulnerável estará caracterizado, o crime de estupro de vulnerável poderá ser reconhecido. Inclusive, pessoal, eu terminei a aula passada falando que queria fazer duas análises adicionais com vocês. Uma era a diferenciação do delito de estupro de vulnerável para o delito de exploração da prostituição de vulnerável. E a segunda coisa que eu deixei pendente de análise era a hipótese
hipótese de estupro de vulnerável disciplinada ao teor do parágrafo 1º do artigo 217-A do Código Penal, que é quando o indivíduo é vulnerável a qualquer outro título. Então vamos por partes, vamos retomar o raciocínio a partir desse ponto. E aí eu já gostaria de retomar o raciocínio abrindo 2 parênteses aqui por causa de perguntas, de questionamentos que eu recebi através da sua mensagem. Como eu terminei a aula passada falando, olha, eu vou discutir aqui a exploração da prostituição de vulnerável, tal, aí já teve gente que se antecipou e me encaminhou através da sua mensagem o seguinte questionamento: professor, prostituição é crime? Eu de cara já vou abrir esse primeiro parêntese. A resposta é não. Prostituição não é delito tipificado no ordenamento penal brasileiro. Ouviram o que eu disse? Eu vou dizer de novo e devagar. Prostituição não é delito, não é crime tipificado no ordenamento jurídico brasileiro. A pessoa que se prostitui não pratica crime. O crime pode ser praticado por quem explora a prostituição. Nós temos no Código Penal o delito de rufianismo, o delito de manutenção de casa de prostituição, o delito de exploração da prostituição. Aquela terceira pessoa que efetivamente lucra com o trabalho da prostituta, esta terceira pessoa, a depender da situação, pode sim incorrer no crime. Mas aquele indivíduo, aquela pessoa que efetivamente se dedica à prostituição, não pratica crime. Bem como não pratica crime quem contrata os serviços de prostituição. Desde que, aí é o segundo bizu, esteja contratando o serviço de pessoas que tenham de 18 anos para cima. Nem pratica crime quem se prostitui, nem tampouco pratica crime quem contrata esse serviço de prostituição, desde que esteja contratando o serviço de pessoas que tenham pelo menos 18 anos de idade. Como assim? Vamos imaginar a situação hipotética de uma mulher de 18 anos de idade que resolveu enveredar pelo caminho da prostituição. E essa mulher anuncia em uma página de internet que presta serviço de garota de programa e cobra lá um valor qualquer, um valor referencial X. Eu cobro X se você quiser transar comigo. Ela bota isso lá na página na internet, na rede social, o que quer que seja. Uma pessoa vê esse anúncio, acerta o preço e contrata o serviço dessa prostituta e pratica com ela ato sexual. Tal situação não será objeto de tutela do ordenamento penal. Tal situação, tanto em relação à mulher que está se prostituindo, quanto em relação ao indivíduo que contratou os serviços dessa prostituta, por ser ela maior de 18 anos, não caracteriza delito tipificável no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, o direito penal não tem nada a ver com isso. Por quê? Insisto, porque a conduta de prostituir-se ou a conduta de contratar esse serviço de prostituição, desde que quem esteja se prostituindo tenha de 18 anos para cima e, claro, seja plenamente capaz de entender que está se prostituindo, tais condutas não caracterizam delito. Como eu disse, quem pode incorrer em crime em relação à prostituição é o rufião, é o cafetão, é quem pratica lenocínio, é o terceiro que, porventura, de alguma forma explore o trabalho de quem está se prostituindo. Beleza? É aquela história. Exemplo clássico, inclusive, da doutrina. João tem 4 prostitutas que trabalham para ele e ele figura como cafetão. Ele fica agenciando o trabalho dessas prostitutas e leva uma comissão por agenciar esse trabalho. Ele incorre em crime de rufianismo. As prostitutas não praticam delito. Beleza? Um outro detalhe.
eu também recebi uma pergunta de um aluno aqui desse curso, me questionando sobre a história da casa de prostituição. Ele disse que tinha lido em um determinado livro de doutrina que o crime de manutenção de casa de prostituição era crime habitual. E ele me perguntou se estava certo. Tá sim. O delito de manutenção de casa de prostituição é crime habitual. O que é que significa isso na prática? Embora nós já tenhamos conversado aqui em aulas anteriores sobre crimes habituais. Um crime habitual é aquele crime que, para ser caracterizado, que para ser reconhecido, carece de uma tendência a uma repetição contínua, carece de uma tendência à habitualidade, carece que, na casuística analisada, fique patente e inequívoco que a ideia do indivíduo era repetir indefinidamente aquela conduta. O delito de manutenção de casa de prostituição é um dos exemplos clássicos de crime habitual. Se você não conseguir reconhecer essa habitualidade, não haverá crime. O estabelecimento único, o estabelecimento isolado de um local onde ocorra prostituição não caracteriza delito penal. Exemplo, o cidadão resolve alugar um quarto em um motel, encher de prostitutas e dizer para as prostitutas, vocês aqui vão pagar parte das despesas do quarto e cobra aí o programa das pessoas que eu vou convidar para a festa. Se tal situação é feita uma única vez, se tal situação não tem a tendência a se repetir constantemente, a conduta será atípica, porque o delito de manutenção de casa de prostituição é um delito que carece desta habitualidade, ou seja, dessa tendência a repetir-se de forma citadina, de forma comum. Beleza? Um outro detalhe que também me foi questionado através da sua mensagem. No final da aula passada, eu falei que para fins de exploração da prostituição de vulnerável, a idade onde deveria ser aferida a vulnerabilidade seria em relação aos menores de 18 anos. Eu disse essa frase no finalzinho da aula anterior. E aí alguns alunos me questionaram se, afinal, a vulnerabilidade dos menores seria em relação aos menores de 14 ou seria em relação aos menores de 18 anos. Resposta: depende do crime. Depende do delito. Se você estiver tratando da exploração, da prostituição de vulnerável, a vulnerabilidade será arguída em relação aos menores de 18 anos, nos termos do artigo 218-B do Código Penal Brasileiro. Vou dizer de novo e devagar. Se você estiver arguindo a vulnerabilidade para fins de caracterização do crime de exploração da prostituição de vulnerável, a idade da vulnerabilidade será em relação aos menores de 18 anos. Se você estiver tratando do crime de estupro de vulnerável, lá do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, aí, obviamente, a vulnerabilidade será arguída, será aferida em relação aos menores de 14 anos. Cuidado! Para fins de exploração sexual de vulnerável, a vulnerabilidade será arguída em relação aos menores de 18 anos. Ouviram o que eu falei? Por favor, não vão cair em pegadinha. Por favor, não vão errar a questão por uma besteira dessa. Para fins de caracterização de crime, de exploração da prostituição de vulnerável, a idade referencial para a arguição da vulnerabilidade dirá respeito aos menores de 18 anos. Para fins de caracterização de estupro de vulnerável, a vulnerabilidade dirá respeito em relação aos menores de 14 anos. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês
para uma eventual pegadinha que pode aparecer na sua prova de Delta, na sua prova de DPC. Me faça uma gentileza, pegue o seu vade-mecum, vá lá para a letra da lei do Código Penal e observe o disposto no artigo 218b do Código Penal Brasileiro, onde, como eu acabei de falar, está tipificado o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Observe o que diz a letra da lei: submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou o que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena de reclusão de 4 a 10 anos. E observe o que diz o parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre, ou seja, também responderá pelo delito de favorecimento à prostituição de vulnerável, aqui na modalidade equiparada, inciso 1, quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14, na situação descrita no caput deste artigo. Inciso 2, o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique as práticas referidas no caput desse artigo. Na verdade, pessoal, se nós fôssemos ser muito chatos aqui, se nós fôssemos ser muito cri-cris, nós teríamos 3 grandes possibilidades de pegadinhas dentro desse disposto normativo. E aí, como a nossa lógica aqui sempre é pecar por excesso, então eu vou colocar as 3 potencialidades de cascas de banana, embora eu reconheça que 2 delas são menos prováveis de aparecerem. Mas vamos lá. Primeira casca de banana. Vamos supor que um indivíduo esteja oferecendo serviços de prostituição que são desempenhados por uma pessoa que tenha menos de 14 anos de idade. Vamos supor, situação hipotética, que eu pegasse o meu telefone e ligasse para alguém e falasse: fulano, eu estou com uma menina aqui que tem 13 anos de idade. Ela já se prostitui. Se você pagar R$300 a ela e me der R$300, eu encaminho ela até você e você transa com ela. Topa? O cara do outro lado da linha: topo, eu pago o valor. Mande a menina para mim. Eu, claro que trata-se, obviamente, de uma situação hipotética e elencada meramente para fins didáticos, eu estou agenciando o serviço de prostituição de uma pessoa que eu sei que tem menos de 14 anos de idade. Nesse caso, a pergunta que se impõe é: nesse caso, eu devo responder nos termos do artigo 218b, favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, ou eu devo responder nos termos do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, como em concurso de agentes pela prática de crime de estupro do vulnerável. Perceberam? Porque, veja, se você for para o artigo 217-A, você vai ver que a letra da lei diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Se eu estou agenciando os serviços de prostituição de um menor de 14 anos, se eu estou encaminhando, por qualquer motivo que seja, um menor de 14 anos, a prática do ato sexual, eu estaria sendo autor intelectual do estupro do vulnerável. E aí a pergunta que se impõe é: nessa situação, a tipificação correta do delito deveria ser no 218b? Eu que estou cobrando, que estou agenciando para alguém transar com uma menina menor de 14 anos, e eu sei que ela é menor de 14 anos, obviamente, eu deveria responder pelo 218b? Como autor material do delito de favorecimento à prostituição de vulnerável? Ou eu deveria responder como autor intelectual e, consequentemente, incorrer em coautoria
pelo crime de estupro de vulnerável? Essa é a pergunta que se impõe. E para respondê-la, nós temos duas grandes correntes doutrinárias conflitantes. Como sempre, eu vou mostrar quais são as correntes doutrinárias e depois vou elencar aquela que, em minha opinião, seria mais adequada para matar uma questão numa prova de DPC. Para parte da doutrina, o correto seria que o indivíduo fosse enquadrado nos termos do 218b do Código Penal. O correto é que ele respondesse, nesse caso, pelo crime de favorecimento à prostituição de vulnerável. Alguns doutrinadores entendem que aquele indivíduo que agencia a prostituição, que cria, porque está num contexto de prostituição, as condições para que uma pessoa menor de 14 anos pratique ato sexual, deverá responder por favorecimento à prostituição do vulnerável. Essa é uma corrente doutrinária. A outra corrente doutrinária entende que não. Entende que o correto seria caracterizar esse indivíduo como autor intelectual e, consequentemente, responsabilizá-lo por coautoria do crime de estupro de vulnerável. Em que pese ambas as correntes terem eminentes defensores, em que pese ambas as correntes terem brilhantes defensores, eu recomendo que você adote o segundo posicionamento. Professor, mas tem aqui no meu livro de doutrina a defesa do primeiro posicionamento. Foi o que eu acabei de dizer. O tema é controverso. Existem duas correntes que são contraditórias entre si. O que eu estou fazendo aqui, com todo respeito, é elencando aquela que particularmente eu entendo ser mais próxima, ser mais adequada à realidade das provas que vocês irão se submeter. Então, nessa encruzilhada, eu recomendo que vocês optem pelo caminho que leva ao segundo posicionamento doutrinário, no sentido de que, nesse caso, o agente deverá responder em coautoria pelo delito de estupro de vulnerável. Na verdade, o posicionamento que eu recomendo que seja adotado é que praticará crime de favorecimento à prostituição de vulnerável aquele que, de qualquer forma, a qualquer título, favorecer a prostituição de quem tem mais de 14 e menos de 18 anos. Ouviram o que eu disse? De quem tem mais de 14 e menos de 18 anos. Porque se o indivíduo estiver favorecendo a qualquer título, inclusive a título de prostituição, a prática do ato sexual de quem tem menos, ou com quem tem menos de 14 anos, o entendimento que eu recomendo que seja seguido é que, nesse caso, nós teríamos coautoria para o crime de estupro de vulnerável. Beleza? Pegaram o bizu? Então a ideia que você vai fixar é a seguinte: o indivíduo sabe que a pessoa lá tem menos de 14. Agencia a título de prostituição esse indivíduo que tem menos de 14 anos na prática de ato sexual. Quem praticou o ato e quem agenciou o ato deverão responder em coautoria pelo crime de estupro de vulnerável. O cara sabe que a pessoa é maior de 14 e menor de 18 anos. O cara sabe que a pessoa tem mais de 14 e menos de 18 anos. E aí agencia esta pessoa a título de prostituição para que ela pratique ato sexual. Nesse caso, esse agenciador deverá responder pelo 218b. Deverá responder por favorecimento à prostituição do vulnerável, assim como quem contratar os serviços de alguém que sabe que é maior de 14 ou menor de 18, ou pelo menos que deveria saber, que era razoável presumir que tem mais de 14 e menos de 18, deverá responder também por favorecimento à prostituição do vulnerável na modalidade equiparada. Então você guarda mais uma ideia. O cara conheceu uma moça de 12 anos de idade. Ele sabe que ela tem 12 anos de idade. Pagou a ela para transar com ela. Qual é o crime desse cara? Estupro de vulnerável. Praticar ato sexual
praticar seja conjunção carnal, seja qualquer outro ato libidinoso, seja pagando ou de graça, não importa, com quem você sabe, ou pelo menos deveria presumir ter menos de 14 anos, estupro do vulnerável. Se o cara sabe, ou pelo menos era razoável presumir, que está pagando pelos serviços de prostituição de uma pessoa que tem mais de 14 e menos de 18 anos, esse indivíduo que contrata os serviços responderá por favorecimento à prostituição sexual, à prostituição de vulnerável, na modalidade equiparada. Pegaram o bizu? Então, se eu chego, que Deus o livre e guarde, e sei que a moça tem 15, 16, 17 anos, e pago para transar com ela, eu incorro em crime de favorecimento à prostituição do vulnerável na modalidade equiparada, nos termos do artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal Brasileiro. Pegaram o bizu? E essa terceira pessoa que porventura agencia o trabalho de prostituição de quem tem mais de 14 e menos de 18, responde também por favorecimento à prostituição do vulnerável nos termos do caput do artigo 218b. Agora, cuidado com um detalhe. Uma vez me fizeram a seguinte pergunta, eu achei até interessante o questionamento que me foi feito. A pergunta foi o seguinte: uma determinada mulher era muito amiga, vamos dizer assim, de um rapaz de uma cidade qualquer aí, não interessa. O cara tinha uma amizade muito grande com uma moça lá de 20 e poucos anos de idade, e esse cara falou para essa moça: olha, eu estou a fim de transar com a tua prima. E a prima dessa mulher tinha 16 anos de idade. O cara sabia que a moça lá tinha 16 anos de idade, não tinha intimidade com ela, mas queria transar com ela. Aí o que é que ele fez? Foi falar com a prima, que já era adulta, e pediu à prima para fazer a ponte, como a gente costuma dizer, para fazer o coió, como se fala muito lá no interior. O cara, sei lá, João, falou com Maria para que Maria convencesse a prima dela, Lúcia, que só tem 16 anos de idade, a transar com João. Maria foi lá, conversou com Lúcia e disse: olha, se eu fosse você, eu transava com João. João é um cara bom, vai lá, aproveita a vida, menina. Aí Lúcia foi e transou com João. A pergunta é: que crime João comete e que crime Maria comete? A resposta: nenhum. Nesse caso concreto, não há crime de nenhuma das partes. João não pratica crime porque não está transando com quem tem menos de 14 anos. Se assim o fosse, seria estupro do vulnerável. Nem tão pouco porque está explorando serviço de prostituição. Então, João não pratica crime. E, óbvio, Maria também não pratica crime porque ela não está induzindo, mantendo, atraindo a prostituição menor de 18 anos. Maria chegou para a prima e disse: ó, quer um conselho? Vai aproveitar a vida, transa com um cara. Isso é atípico. Agora, se Maria tivesse dado esse mesmo conselho a uma pessoa com menos de 14 anos, aí, nesse caso, Maria responderia também pelo delito de estupro de vulnerável. Pegaram o bizu? Novo de loja? Primeira de luxo? Mas eu ainda gostaria de destacar mais um detalhezinho. Ah, sim, me lembrei de outra coisa. Eu disse a vocês que tinham mais algumas cascas de banana que nós deveríamos chamar a atenção, me veio à cabeça agora. Pessoal, eu posso ter a caracterização do crime de favorecimento à prostituição de vulnerável na modalidade equiparada em relação aos proprietários, aos gerentes, às pessoas que são responsáveis por estabelecimentos onde ocorra essa prostituição. Aí o cara: como assim, professor? Vamos supor que eu sou dono de um bar. Eu sou dono de um estabelecimento comercial. Está lá as mesas, o pessoal tomando cerveja, bebendo, e eu sei que no meu bar acontece exploração da prostituição do vulnerável. Eu sei que no meu bar tem uma mulher que fica agenciando meninas de 15, 16, 17 anos para fins de prostituição. Ainda que eu não lucre, ainda que eu não obtenha vantagem material com tal situação, vantagem material direta, eu pratico o crime. Se eu tenho plena, total e notória consciência que dentro daquele meu estabelecimento
Eu posso ser proprietário, gerente responsável. Dentro daquele estabelecimento, no exemplo que eu estou dando é um bar, ocorre efetivamente a facilitação, a perpetração, o estímulo à prostituição de vulneráveis, e eu nada faço, eu não comunico às autoridades, eu sou leniente, eu sou conivente com a situação, eu também respondo por crime de favorecimento à prostituição do vulnerável na modalidade equiparada. Pegaram o bizu? Mas tem um terceiro detalhe que eu preciso chamar a atenção de vocês, mas antes eu pediria que vocês me ajudassem clicando na segunda parte da aula de hoje, por favor.